Capítulo 6, somente o versículo 17. Vamos pegar esse versículo como um tema para nós meditarmos um pouco na palavra de Deus nesta noite. Capítulo 6 de Gálatas e o versículo 17. O apóstolo Paulo, ele traz um relato para que ninguém se glorie a não ser na cruz de Cristo. E eu não vou ler o texto todo, porque ele está falando da circuncisão, da incircuncisão, está falando também de como andarem em conformidade, uma regra, em paz, com misericórdia. Mas o versículo 17 ele diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Vamos ler uma vez mais, todos juntos? Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Tem outras traduções, revista corrigida, revista atualizada, que aí não dá para fazer um lindo coral. Mas você já entendeu que você pode estar assentado por bondade nesta noite. Meus irmãos, quando nós falamos de marca, logo nós vamos pensar em muitas coisas. Quando você vai a um supermercado, você encontra marca de tudo quanto é produto, existe uma marca. Nada hoje é vendido sem marca. É preciso de uma marca, e uma marca registrada, e a firma tem que estar na conformidade daquilo que a vigilância sanitária exige para que você possa entrar no mercado de trabalho. E aí, o apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre a circuncisão, a incircuncisão, sobre os judaizantes, que eram pessoas com quem ele discutia muito acerca do Evangelho, ele está falando que ninguém deveria o molestar, porque ele trazia no seu corpo as marcas de Jesus. E quando o apóstolo Paulo fala em trazer em seu corpo as marcas de Jesus, é porque no tempo de Paulo não era difícil você encontrar alguma pessoa que servia a uma divindade pagã, ter o seu nome gravado no seu corpo, ou trazer em algum amuleto o nome da sua divindade. Isso ele fazia para que as pessoas que chegassem perto dele soubessem qual Deus ele servia, ou qual a divindade que ele estava servindo. E a Bíblia diz que era um ídolo, e esse adorador que adorava este ídolo, ele fazia de tudo para que quem chegasse perto dele, ele soubesse a quem ele servia, qual era o Deus dele. E o Paulo, olhando para essa linha de raciocínio, o Paulo ele olha que para pregar para estes homens, ele diz: eu também trago comigo algumas marcas. E essas marcas que eu trago comigo, não há de se comparar com aquilo que vocês trazem. Por quê? Hoje é tão fácil chegar em alguém que tatua as pessoas, fazem tatuagem, e eles escrevem o nome de alguém, escrevem o nome disso, daquilo, do outro. Só que isso aí é coisa fácil de fazer. Agora, trazer as marcas de Cristo é algo bem mais sacrificoso. Trazer as marcas do Evangelho não é tão fácil quanto pendurar alguma coisa no pescoço, ou escrever alguma coisa no braço, se tatuar e dizer: eu sirvo, ou eu tenho esse ídolo como um protetor. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele era um homem que discutia com toda a linha de pessoas que aparecesse para conversar com ele. Ele dizia que o sinal que ele trazia das marcas de Cristo não era um sinal temporário, mas seria um sinal que saltaria para a vida eterna. Porque tudo que o homem fizer aqui na terra vai perecer. Tudo que você colocar no seu corpo como o nome de um ídolo, o nome de um artista, o nome de um jogador, o nome de cidade que você queira entender, que as pessoas fazem isso um dia some. Quando esse corpo aqui se desfizer, o pó volte ao pó, o espírito volte a Deus, essa tatuagem se acaba e esse ídolo também se acaba. Só que aquilo que você faz na obra de Deus, aquilo que você traz dentro de você, é uma libertação espiritual que vai saltar para a vida eterna. E o apóstolo Paulo estava tentando explicar para ele que o sinal que ele trazia na sua vida não era um sinal temporário, era um sinal que viveria para sempre com ele na vida dele. Tanto é que quando ele está no final da sua carreira, preso para morrer em uma prisão, ele pede para alguém trazer a capa, os pergaminhos, a leitura, alguma coisa para ele ler,
porque ele estava doente, quem sabe com frio, em uma prisão umedecida. Ele diz assim: olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardo a fé, porque eu tenho comigo a marca de que eu vou morar no céu, porque Cristo é o Senhor. Então as pessoas ficam iludidas quando o sinal que ele leva no corpo, quem sabe até uma corrente representando os filhos que tem, e coloca uma medalhinha, mais outra medalhinha, e aí vão dizendo assim: isso aqui é só para enfeitar e trazer o meu filho à memória. Não, as coisas a gente traz no coração. O corpo não precisa mostrar aquilo que você não é, você tem que ser aquilo que você é. E se Cristo vive na nossa vida, nós temos que demonstrar isso em caridade, em amor, em paz, em benignidade. Eu quero entrar nesse detalhe, mas eu quero ficar um pouquinho nisso daqui. Então ele disse que ele levaria até a morte. Por quê? Porque sofrer rapidamente é fácil. Você passar por uma dor, por uma enfermidade um tempo, uma semana, 2 meses, 1 ano, e depois ser sarado é uma coisa. Agora você levar para o resto da vida o nome de Jesus Cristo. E na época de Paulo, ele era um homem que sofria, recebia açoites, sofreu naufrágios, sofreu muitas dificuldades, passou quase fome, passou frio. Ele disse que ele soube estar crente quando ele tinha e quando não tinha, quando ele estava em abundância, quando ele não tinha nada. Ele sempre soube se permanecer num nível espiritual, e traz aqui para nós que nós também devemos ser desta mesma forma. Não devemos ser só crente quando as coisas tudo vão bem, não devemos só dar glória a Deus quando tudo vai a vento e popa, mas devemos ser crentes agradecidos a Deus também na hora das lutas, das dificuldades, sabendo que o nosso Deus, ele está aí sempre pronto para nos ajudar. O apóstolo pode dizer: olha, esse momento que vocês passam aí de euforia pelo ídolo que vocês têm, pelo Deus que vocês servem e que vai acabar quando morrer, isso aí para mim não é nada, porque eu trago comigo um passaporte, e quando eu tombar dessa vida, eu estarei na vida eterna com o Senhor Jesus. E esta é a vida do cristão. Naquele tempo também era costume marcar escravos, e o apóstolo Paulo disse assim: ó, eu me considero um escravo de Cristo. Então eles marcavam os escravos eram marcados para saber quem era o seu dono. O apóstolo Paulo disse: eu tenho um dono, e o meu dono se chama o Senhor Jesus. Então eu sou escravo dele, sou marcado por ele. Como que eu sou marcado? Pelas feridas que ele passava, pelas dificuldades, pelas crises, ele era marcado. O que nós temos hoje de marca de Cristo na nossa vida? Se nós perguntar para nós, o que nós temos hoje de marca? Ah, pastor, eu trago no meu coração algumas marcas. Que tipo de marcas? A marca quando Deus me deu um carro, a marca quando Deus me deu uma casa, a marca quando Deus me deu uma esposa, a marca quando Deus me deu um sapato novo, uma casa. Isso tudo é bom, mas a melhor marca que você tem na sua vida é de você ser perdoado dos seus pecados e estar escrito o seu nome no livro da vida. Isso é a maior marca, que você perdeu a oportunidade de levantar a mão pelo menos uns 30 segundos e começar a adorar ao Senhor, porque Ele escreveu o seu nome no livro da vida. A maior marca. Uma outra marca que as pessoas não gostam, que se lembra, que é importante as pessoas também saber, é a marca do pecado. E ninguém quer lembrar a marca do pecado, porque nós erramos, e quem não erra nesta terra, levante a mão que eu quero saber, porque a Bíblia diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer, e ele enviou o seu Filho para que fizesse a obra por nós na cruz do Calvário. Então, a marca do pecado nós também trouxemos. De que forma? Uns, a marca do pecado, que é o pecado original, que desde o Éden acompanha a humanidade, e outros, de outros pecados tenebrosos que acabaram fazendo, e que não tem como apagar enquanto viver na terra. Ele pode ser salvo, pode ser remido, pode estar escrito o seu nome no livro da vida, mas ele vai trazer no seu corpo as marcas do pecado. Ele vai trazer as consequências do pecado. O Davi, quando ele perdeu a cabeça e cobiçou Betseba, ele trouxe uma consequência terrível para o seu reinado. Então, a consequência do pecado, tem muitas pessoas que às vezes fazem até aquela oração: se eu pudesse voltar a tal dia, eu voltaria para não trazer esta marca que eu trago dentro de mim. Mesmo sendo perdoado por Jesus, perdoado pela igreja, porque principalmente é Deus que deve perdoar. A igreja às vezes é difícil de perdoar. A igreja perdoa entre aspas, enterra o machado e deixa o cabo de fora. Quando a pessoa erra um pouquinho, diz: eu já sabia que ele não ia continuar
continuar assim. Eu já sabia, é aquela pessoa que já sabia tudo, parece a mãe de Ná, mas não sabe nada, só sabe depois que acontece, né? A mãe de Ná é essa coisa aí, eu sabia que ia acontecer isso. Agora o nosso Deus não, Ele está registrado tudo na sua presença, e quando Ele perdoa, meu irmão, Ele diz assim: dos teus pecados não me lembrarei mais, dos teus pecados não me lembrarei mais, dos teus pecados não me lembrarei mais. Bem assim que Ele faz. Quando Ele perdoa, Ele perdoa. Só que o ser humano não o perdoa. O ser humano perdoa entre aspas. Ele fica aí sempre acusando. Então o apóstolo Paulo, ele fala que as pessoas também trazem a marca do pecado. Só que essa marca do pecado que nós trouxemos nesse corpo, mesmo sendo, hoje ainda foi falado sobre isso, mesmo sendo justificados pela fé, esse corpo só vai ser remido do pecado quando ele pegar a incorruptibilidade, quando ele se revestir do novo homem, de um novo ser, de um novo corpo, porque esse corpo, Osni, esse corpo, Erni, esse corpo, Elias, esse corpo de ser humano, ele vai sempre continuar levando consigo as marcas do pecado, porém com uma condição, com uma promessa de uma remissão eterna. Pode ser hoje à noite, pode ser amanhã pela manhã, Jesus pode vir buscar a sua igreja, e este corpo de pecado, como disse o apóstolo Paulo, que a morte é o último aguilhão ao homem enfrentar, é a última luta que o ser humano enfrenta é a morte, e quando ele passar pela morte ou pelo arrebatamento, ele vai se despir desse corpo de pecado e vai tomar um corpo incorruptível, e seremos semelhantes ao nosso Deus. Dá para dar uma glória a Deus? Dá, né? O cristão de hoje precisa lembrar de algumas coisas. Que teve um líder que sofreu. Às vezes nós estamos na igreja, estamos aqui bem belos, formosos, com os melhores perfumes, a melhor roupa, mesmo sendo o mais pobre que possa ser o evangélico ou um cristão verdadeiro, ele pode estar aqui com uma roupinha velha, mas ele está bonito, cheiroso, dando glória a Deus. Aleluia. Agora, ele não sabe, às vezes, não sei se eu posso dizer que nós não sabemos, ou a maioria das pessoas não sabem o porquê que nós estamos aqui e por quem fez isso por nós. Nós estamos aqui não é por um líder religioso. Vocês não estão aqui neste culto desta noite, é claro que estão me ouvindo. Se vocês não quisessem me ouvir, vocês já teriam saído porta fora. Mas vocês estão aqui não apenas porque é um culto de Santa Ceia, mas estamos aqui para comemorar, porque alguém um dia pegou uma cédula que trazia a minha e a tua condenação, e ele rasgou a condenação e disse assim: ó, a partir de hoje, quem quiser esconder-se atrás da cruz de Cristo, na minha vida, eu dou oportunidade. Se você está aqui nesta noite, cheiroso, bem alimentado, gordinho, sadio, precisando fazer uma academia para ficar um pouquinho sarado, você levante a sua mão e dê glória a Deus, porque a Ele toda a honra, toda a glória, porque Ele é quem fez isso por você. Agora, eu quero falar algo sobre o que eu penso e que eu coloquei, e eu peço perdão aos irmãos por estar usando o tablet, porque faltou tinta na minha impressora, e ontem eu fiquei até tarde, depois eu vim para a vigília, e quando voltei ainda dei uma olhadinha em algumas coisas, as marcas que o cristão deve ter. Eu vou falar só de duas marcas, porque o relógio já está mandando parar. Primeiro, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, ele fala que o amor na vida do cristianismo deve imperar. O cristão que não tem amor, foi lido hoje de manhã, até depois que leram, eu lembrei que eu tinha colocado aqui, o amor é algo que não pode sair do meio do povo de Deus. O cristão tem que amar. Mas pastor, o que é amor? É sentimento e predisposição de ajudar alguém, ou de amar alguém, ou de abençoar alguém, ou de facilitar a vida para alguém. Amor também, o dicionário fala que são marcas que você pode deixar para alguém, mesmo uma pessoa não sabendo que você estava amando essa pessoa, com os seus atos. O cristianismo, ele é fundamentado em 3 pilares: o amor, a fé e esperança. Amor, fé e esperança. São 3 colunas do cristianismo que nós devemos guardar. Primeiro, a esperança que Jesus vai voltar.
a fé e o amor. Contra essas três atitudes não há lei. Todos devem praticar o amor. Isso aí, mas o principal dos três é o amor. Vai permanecer o amor. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus, derramado aos nossos corações. E Jesus, ele diz assim, o próprio Jesus, ele diz aos seus discípulos: vocês verdadeiramente serão meus discípulos se vocês fizerem o que eu vos ensinei. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes o quê? Uns aos outros. Então, quando você vê um crente que não ama o seu irmão, diz assim: irmão, você precisa voltar para o altar e nascer de novo. O cristão tem que amar. É uma ordem de Jesus. Não é eu, é Jesus que está dizendo assim: nisso conhecereis que sois meus discípulos. O que a sociedade diz da igreja hoje? Será que há amor no meio dos cristãos? Da igreja que vai ser arrebatada? Em Gálatas capítulo 3, versículo 14, Jesus também identifica que um discípulo é conhecido pelo seu ato de praticar o amor. Em Gálatas 3, 14, diz assim: sobre tudo isso, revestimos da caridade, que é o vínculo da perfeição. O que é um vínculo? É aquilo que liga. O amor liga você com o irmão e liga com Cristo. Se nós não conseguimos amar o nosso irmão, que nós estamos enxergando, como é que nós vamos amar a Deus que nós não vimos? Se nós não conseguimos amar o nosso semelhante, como é que nós vamos amar a Deus que nós não sabemos como Ele é? Se nós não conseguimos viver em paz, em amor com o nosso irmão, como é que nós vamos conseguir entrar no céu? Pois Jesus está dizendo que o amor é o vínculo da perfeição. O apóstolo Paulo também diz que nada pode nos separar desse amor. Qual é o amor? O amor de Deus que está derramado em nosso coração. E o amor de Deus derramado em nosso coração, ele nunca vai odiar alguém. Você viu Jesus na passagem da mulher adúltera? Quando trouxeram e usaram a Bíblia, ou a lei, ou a Torá, ou seja lá o que você quer entender, depois de tudo que você disser, alguém diz: não, está errado. Mas eu vou ficar com o que eles disseram assim: segundo a lei de Moisés, essa mulher foi apanhada em pleno ato de adultério, e pela lei ela deve ser apedrejada, e ninguém pode tirar isso de nós, porque nós pegamos ela no ato. Ela deve ser apedrejada. Jesus deixou ele citar a lei, falar o que tinha que falar. Aí ele disse assim: qual de vós que não tem pecado seja o primeiro a jogar a pedra? E ninguém, no meio daquela multidão, teve a coragem de dizer assim: eu não tenho pecado, e eu vou atirar a primeira pedra. Você já foi em cima de uma ponte, de um ribeiro, ou na beira de um rio, e pegou uma pedra de 1 quilo, jogou na água, e pegou uma de 10 gramas e jogou na água? Qual delas flutuou? Qual flutua? A de 1 quilo ou de 10 gramas? Nenhuma. Nenhuma flutua. Só que a maior, ela afunda mais rápido e o barulho é mais grande. Só que o pecado não existe tamanho. Não tem tamanho do pecado. Tudo que é pecado é pecado. Ah, mas eu fiz um pecadinho. É um pecado. Ah, eu fiz um pecadão. É pecado. Tudo é pecado. Não existe: esse pecado é mais pequeno, esse pecado é maior. A única pedra que flutua em cima da água é o gelo, porque é feito da água. Mas se você pegar qualquer seixo, rocha, se você jogar na água, vai afundar. Por quê? O pecado, ele não tem tamanho. E é por isso que nós devemos entender que amar ao Senhor é a melhor coisa que se faz. O apóstolo Pedro diz assim: mas sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros. Por quê? A caridade cobrirá multidão de pecados. Você sabia que amar cobre multidão de pecados? Todos sabiam que amar cobre multidão de pecados. Aleluia! Então ame. Tem gente que não ama mais nem o esposo, nem a esposa, nem o filho. Deus o livre amar os crentes, uma pessoa feia daquela, um pastor chato daquele amar. Deus o livre. Não tem como amar. Eu estava falando com um irmão ainda ontem, que no meio de uma igreja desse tamanho há divergências de pensamentos.
Cada um pensa como quer, pensa o que deve. Só que quando nós chegamos aqui, nós devemos entender que a nossa jornada, que a nossa caminhada e que a nossa morada é uma só. Aqui você escolhe: eu quero morar no loteamento Adriana, eu quero morar no Carmel, eu quero morar lá perto da Caixa d'Água, eu quero morar lá na Moradas da Colina. Mas para onde nós vamos é uma cidade só. Não tem como mudar isso. Ou você vai comigo ou você não vai. Você embarca no carro ou você não embarca. Faz igual o Joabe, quando diz assim: teu coração é igual ao meu. Ele diz: se é, dava a mão. Deu a mão, ele subiu o carro, eles andavam juntos. Por quê? Porque quando a gente anda junto, mesmo tendo divergência de pensamentos, isso não pode trazer contenda. E aí eu vou entrar em algo que vai mexer um pouquinho aqui. Um outro pilar que nós devemos cuidar na igreja se chama a união, a marca. O apóstolo Paulo fala sobre marcas, e eu coloquei aqui a marca da união na nossa vida. Não é a união que faz açúcar, nem a união que faz a força. Não. A união que estamos falando aqui, falando de unidade, de um corpo, de uma junção, de que Cristo é a cabeça e nós somos os membros, e que quando um membro se machuca, todo o corpo sente. E nós perdemos essa sensibilidade de quando alguém do nosso lado está sofrendo, nós perdemos a sensibilidade de se compadecer por esta pessoa, porque nós somos únicos, achamos que nós somos imbatíveis e que o dia mau nunca vai chegar na nossa vida, e nós não repartimos e não abraçamos, não temos o amor, a unidade de estar com este irmão. A Bíblia diz que a união quer dizer um ato de unir-se, uma junção, uma ligação, uma adesão, algo que você faz pelas pessoas que você ama. Então, se você ama, você tem que se unir à pessoa. Não é essa união de um amor de paixão carnal, não. É o amor de Cristo, o amor elos, o amor filho. E alguns amores que tem na Bíblia, que eles falam na teologia, que não precisa, porque a igreja também não vai querer saber sobre isso, mas é o amor de Deus derramado sobre nós, deve se estender sobre a linha horizontal. Se nós não tivermos a comunhão horizontal, não temos como ter comunhão vertical. Se você não consegue unir-se ao irmão que está do seu lado, você não consegue unir-se a Deus. União. Quando falamos de união, qual é o salmo que nós lembramos? 133, vamos cantar todos juntos? 1, 2, 3. Ó. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Opa, então eu vou deixar a minha barba. Se você deixar a barba, também leva o cabelo para casa. E tem um monte de gente arrumando versículo para ficar barbudo. Tem um monte de gente arrumando versículo para fazer um monte de coisa. Então você tem que largar o teu carro, largar a tua casa, viver em tenda, comprar camelo, viver o judaizante. Ó Senhor, ó Senhor. Quando nós lembramos do Salmo 133, que é: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União ou união? União. Sabe o que tem união? O tamanduá. Sabe aquele abraço, irmão? Tem gente que diz assim: ó, pastor, eu amo tanto aquele irmão, quando eu chego na igreja eu dou um abraço e eu dou um beijo naquela irmã. A irmã com as irmãs tem esse estilo de se cumprimentar dando um beijo, mas nem sempre beijo é esse sentido de amor, porque Judas traiu Jesus com um beijo. Eu amo tanto esse camarada que eu vou dar um beijo na testa, mas o beijo às vezes é um sinal de hipocrisia. Nem sempre é amor. A não ser que é a namorada. Também não pode abraçar no escurinho. Tudo é mensagem subliminar, né? A não ser que seja casado. Mas tem casado que não abraça mais, não beija mais. Ih, já 32 anos já sou amigo. Quando vira amigo fica problemático. Não pode ficar, casal nunca pode ficar amigo. Ele é sempre casado, esposa
e esposo. Amigos. Aí se não tem união, aí quando nós lemos em união, logo nós pensamos, lendo as Escrituras, lendo as Escrituras Sagradas, é impossível você passar sem perceber que lá no passado já teve falta de união. O Caim matou quem? O que ele era dele? O que ele era? Irmão. O caçulinha da casa. O Caim matou da mesma família. Então nós não devemos estranhar se no nosso meio, enquanto nós dormimos um pouquinho espiritualmente, o diabo semeia no meio do trigal um joio. É só não vigiar. Pastor, mas quem é que será o meu inimigo? Jesus disse assim, ó, aquele que sobe comigo a casa na oração, vai levantar o calcanhar contra mim. O Salmo, né? Jesus está falando de Judas. Se fosse o inimigo que iria me trair, eu até poderia conhecer. Mas infelizmente, o próprio Jesus disse assim, ó, que os nossos inimigos são os da própria casa. Então o Senhor está dizendo que nós temos inimigo dentro da igreja? Temos, porque tem algumas pessoas que não vigiam, e da mesma hora que está profetizando, falando de Deus, está sendo igual ao Pedro. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E depois diz assim, ó, se tu for para a cruz, aí Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Na mesma hora que ele estava sendo usado por Deus, ele já deixou brecha o inimigo entrar no coração dele. Então nós devemos vigiar, porque o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. E quer ver você perder a bênção, é começar a murmurar de alguém. Aí quando você chega na igreja e você não consegue olhar nos olhos daquele irmão, eu já sei quando alguém murmurou de mim, quando não consegue olhar nos meus olhos, porque os olhos falam tudo. A vergonha nossa está nos olhos. Se eu não conseguir olhar nos olhos do Maurício, do Nilton, dentro da pupila do olho dele, olho verde, né? Olho bonito, né? Se eu não conseguir olhar dentro dos olhos do Elias, do irmão Edivaldo, que voltou agora, já vamos apresentar o Edivaldo, que voltou de Porto Alegre, está conosco. Se eu não conseguir olhar no olho dele, é porque eu falei mal dele. E aí a consciência diz assim, mas você falou mal do camarada, agora como é que você consegue olhar para o cara? A não ser que o cara seja muito cara de pau mesmo, né? Tem uns artistas que conseguem, né? Tem, né? Tem uns artistas que conseguem. Mas vamos lá. É impossível você lembrar de desunião se você não lembrar de Caim e Abel, dos pastores de Ló e de Abraão. Desunião entrou. Como entrou, pastor? O Abraão disse assim, olha, está havendo um problema entre os meus pastores, Ló, e os teus pastores, e nós não queremos perder a bênção. Então vamos fazer o seguinte, você escolhe em ir para a esquerda ou para a direita, que aonde você for, eu vou para o outro lado. Porque já havia ali um pouco de contenda entre família. Então não estranhe se levantar um murmúrio, porque ninguém consegue agradar a todos. O próprio Jesus, ele não conseguiu agradar a todos. Lembra de uma outra família com problemas? A família de José. Quem é que vendeu José? Quem? Bem alto? Os irmãos. E o que disseram para o pai? Que uma fera tinha matado. Venderam. Tem gente que vende, que mente e que fica ocultando e deixando a pessoa sofrer durante muito tempo, porque eles venderam José, pegaram a túnica de José, ensanguentaram ela e trouxeram para o pai, e o pai chorou. Eu creio que se fosse nos dias de hoje, caiu em depressão, meu caçula José morreu, e os irmãos vendo o sofrimento do pai, sabendo que o irmão tinha sido vendido,
Eles não se compadeciam do sofrimento do pai. Tem gente que o coração é tão terrível, tão duro, que ele mata e chora no velório. O Senhor vai trazer uma mensagem dessa na ceia. É aqui na ceia que se conserta a nossa vida. É aqui que nós devemos aprender que cristianismo não é apenas nós sair correndo dizendo que somos crentes, porque a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Não pode se colher fruto ruim de uma árvore boa. A árvore é boa, a árvore é ruim. E nós estamos nessa